Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Lá em casa, o dia do pai mais importante não é hoje, mas é amanhã. Porque amanhã começam a vender o álbum da Copa do Mundo. E o meu filho já avisou, papai, você já sabe, né? O importante é segunda-feira. Feliz Dia dos Pais para todos. Que dia bonito, né? Obrigado, Isaac, pelo louvor. Por trazer essa sua experiência com seu pai para nós. Como é tocante. Será que a gente não lembra das histórias com os nossos pais? Eu estava lembrando que meu pai praticava muitos esportes, né? Inclusive ele está ali. Olhando para aquele senhorzinho, vocês não imaginam que ele jogava de tudo. E quando eu tinha 5 anos, e o meu irmão Xingo, né, que está ali, tinha 3 anos, ele e o pessoal da igreja inventou de a gente lutar judô com o pessoal da igreja. Trouxeram tatame, tinha até kimono, a gente pequeno foi lutar com ele também. Foi uma ótima lembrança, você passar esse tempo com seu pai. Mas sabe o que era mais incrível? Meu pai não perdia uma. Teve um momento que o meu irmão disse assim, eu não vou mais lutar. Não dá para ganhar do pai, né? Tão grande como ele é. E foi um momento que eu percebi que ele era mais inteligente que eu. Não tinha percebido nisso. Mas para me inspirar para esse Dia dos Pais, ontem eu assisti esse filme Meu Pai, que foi um filme lançado no ano passado, estrelado pelo ator Anthony Hopkins, e um filme lindíssimo. E eu nunca vi assim atuação tão impressionante de um ator como o dele nesse filme. Vale muito a pena. Mas é um filme triste, sabe? Porque é a história de um pai que já está idoso e a sua mente começa a falhar. E as lembranças começam a embaralhar. E como as lembranças estão embaralhando, no final ele faz uma pergunta muito doída, que toca o nosso coração, que é a seguinte: quem sou eu? E quando eu vi esse filme, eu pensei que a figura do pai está passando por uma situação parecida nos dias de hoje. Acho que todos percebem que o papel do pai mudou. Antigamente se falava que o pai era quem sustentava a casa. Hoje já não existe essa dependência financeira. Em muitas famílias, inclusive, é a mãe quem sustenta a casa, ou quem tem um ganho maior até que o marido. Também se falava que um pai sem família não sustentava, mas tem muitas mulheres que por várias razões têm que criar os filhos sozinhas e acaba exercendo esse papel de pai, né? E cria os filhos e conduz a família. Então muito se tem dito sobre essa dependência que a família tinha do pai, que está diminuindo nos dias de hoje. E tenho percebido que falamos tanto disso e falamos pouco, então, do qual é o lugar do pai. Será que hoje nós pais nos sentimos um pouco perdidos com tanta mudança que se diz, né, na nossa sociedade? O que é ser pai nos dias de hoje? E principalmente em tempos assim, é que eu acho que nós sentimos essa necessidade de encontrar uma verdade. E para a minha sorte e a sua, nós temos acesso à palavra de Deus que nos traz essa verdade. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês onde é, ou o que é o lugar do pai para Deus. Onde é o lugar do pai, não do que temos ouvido, não do que as pessoas gostam de impor para nós, mas do que Deus deseja para mim e para você, que somos pais.
E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Colossenses, capítulo 3, versos 17 a 21. Colossenses, capítulo 3, versos 17 a 21. Enquanto você vai abrindo esse texto, eu gostaria de dar algumas informações para a gente entender bem o que está por trás do que a gente vai ler. Essa carta é uma carta sobre padrões de Deus. O apóstolo Paulo foi quem escreveu essa carta e ele escreve aos cristãos que viviam na cidade de Colossos. A gente entende que Epáfras, né, que foi um dos que colaboravam com Paulo, é quem evangelizou as pessoas daquela cidade, e assim a igreja ali começou. Mas por causa dessa ligação com Paulo, Paulo quis dar instruções, ajudar a igreja a saber como agir, como viver como cristão. Mas também a gente vê no capítulo 2 de Colossenses, que por essa ser uma cidade romana, com influência de muitas culturas, os cristãos muitas vezes eram criticados, questionados, por não seguirem costumes, crenças que eram da cultura local. Era meio óbvio, como cristãos eles agora seguiam a palavra de Deus, tinham outro tipo de comportamento. Mas não era fácil quando isso era questionado pelas pessoas que viviam na cidade. Então, no começo do capítulo onde a gente vai ler hoje, Paulo ele incentiva os cristãos a pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que ele está incentivando é: siga aquilo que vem de Deus e não se preocupe tanto com aquilo que é cobrado de você, mas que vem dos homens. Então, nessa apresentação do padrão de Deus, é que Paulo, nesse capítulo, vai falar sobre a família também. E falando da família, vai falar sobre o pai. Então, vamos para esse texto. Colossenses capítulo 3, primeiro verso 17, diz o seguinte: E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Paulo, no capítulo 3, quando ele incentiva a pensar nas coisas do alto, ele discorre sobre isso por vários versículos, mas a conclusão dele sobre seguir o padrão de Deus é esse versículo aqui. Tudo o que fizer ou disser, você deve fazer isso em nome do Senhor Jesus. Então tem uma ideia muito importante aqui de Paulo que, para nós que queremos seguir a Jesus, é importante nós sempre nos vigiarmos para ver se tudo que eu estou falando, tudo que estou fazendo, está de acordo com a palavra de Deus, está de acordo com a vontade de Deus que nós entendemos dessa palavra. E que isso represente o próprio Senhor Jesus, né? Por isso fazemos isso em nome de Jesus. Você não está fazendo isso só pelo seu próprio nome, só para se posicionar como uma pessoa individual, mas você está fazendo isso representando o próprio Jesus. Já muda um pouco a nossa maneira de pensar no falar e fazer. Mas esse versículo fala de uma outra coisa muito importante, que além de você fazer tudo em nome de Jesus, você deve dar graças a Deus, o Pai. Tudo que você falar e fizer, você vai fazer como se estivesse representando a Jesus. Mas você vai fazer isso sempre lembrando que deve estar grato a um Deus Pai. Que tudo é dedicado a Ele. Você faz em nome de Jesus, mas para o Senhor, para Deus. Só que esse Deus não é qualquer Deus, né? O que a palavra está dizendo aqui? É um Deus Pai. No Dia dos Pais, como
já foi colocado nesse culto, o primeiro pai que a gente deveria se lembrar é Deus. O Deus que não é só o nosso Criador, aquele que criou o nosso corpo, nossa alma, nossa mente, nossas emoções, mas Ele quer se relacionar conosco como um pai e filhos. O que a palavra está nos dizendo é que quando nós fazemos tudo, né, como pais, fazemos em nome de Jesus, mas a nossa referência, para quem nós estamos fazendo isso, é a referência máxima da paternidade, que é Deus. Nós pais, Paulo está mostrando, tudo que vamos fazer como pais, nós temos que ter como referência o Pai maior, o Pai original, que é nosso Deus. Quando eu era criança, eu via que meu pai alugava umas fitas cassetes, né, de VHS, coisa daquela época. E ali, nas fitas que ele alugava aqui na Liberdade, né, programas que vinham do Japão, né, ele gostava de assistir programas do Japão, tinha filmes, né, tinha seriados e tinha beisebol. Meu pai gostava muito de beisebol. Então os filmes, né, ele alugava, a gente assistia a família toda, aí depois falava, agora é minha hora, eu vou assistir beisebol, né, porque é a hora do pai. E nada impedia da gente assistir junto, então eu, por curiosidade, eu quis assistir também. Por que será que ele gosta tanto desse esporte, né? Deixa eu assistir também. E eu lembro até hoje, né, aparece na tela o cara com taco, né, o jogador com taco que vai rebater, e do outro lado tem um arremessador, né, que vai arremessar a bola. Então estou assistindo lá, o arremessador, em pé, olhando firmemente para aquele rebatedor, e o cara fica olhando lá durante uns 30 segundos. Eu falei, nossa, será que congelou a imagem, né? Não está acontecendo nada aqui? E depois de um tempo eu percebi que não congelou, porque o cara começa a fazer assim. Ele parece que está respondendo pro outro jogador que vai receber a bola, e ele está mandando instrução, né, e está respondendo. E nada da bola entrar em jogo, viu? Fica só nisso ali, e a gente assistindo lá, né? O cara parado, aí o cara levanta um braço, falei, agora vai. E quando você acha que vai, ele baixa o braço, joga para o outro lado. Assim. Falei, ué, que jogo é esse, cara? Não acontece nada. Eu pensei naquele dia que eu nunca ia gostar de beisebol. Essa foto aqui é de 3 anos atrás. Teve um momento da minha vida que eu resolvi, por curiosidade, assistir de novo o beisebol. E agora, um pouco mais crescido, comecei a entender o que estava em jogo, que aquelas táticas eram importantes, que era um momento tenso, por isso o jogador estava pensando muito antes de arremessar, para ver se o arremesso ia sair certo ou não. Aí eu comecei a entender que aquilo era emocionante. Eu comecei a gostar. 3 anos atrás, a gente foi para o Japão, e falei para o meu pai, a gente tem que assistir um jogo ao vivo aqui, do jeito que você assistia em casa. Nós pais, nós somos pais parecidos com os nossos pais, não é verdade? Nós puxamos nossos pais, consciente ou inconscientemente. No começo a gente pode até negar, falar, não, eu não vou ser que nem ele. Eu não tenho esse jeito. Mas conforme a gente vai chegando na vida adulta e se torna pai, provavelmente a sua família olhando para você, nossa, você é igual ao seu pai. Olha as coisas que você fala, olha as coisas que você faz. A gente puxa muito deles. Mas uma pergunta que eu queria fazer, e o quanto você puxa de Deus? Se é da natureza do pai, ser humano, puxar as características de quem foi pai para você, nós pais precisamos estar atentos se estamos também puxando a Deus. Porque Deus é pai. Quantas vezes na nossa vida nós nos conscientizamos disso?
de que além da referência humana de pai que nós temos a referência maior de pai que é Deus. Irmãos, o que a palavra de Deus nos coloca nessa manhã é que nesse nosso reencontro como identidade do pai, é essencial você olhar para Deus e lembrar o que é ser pai. Olhar para Deus, ver quais são as características que um pai tem em Deus, que é pai. E você resgatar a sua figura paterna, a sua função paterna na sua vida. Então, primeira coisa, o lugar do pai para Deus é no padrão dado de Deus pai para pai, de pai para pai. Tem um padrão de Deus que Ele quer dar para nós. E nós devemos estar conscientes de buscar isso, procurar aprender esse padrão e aplicar na nossa vida. O texto continua dizendo o seguinte no verso 18 do capítulo 3 de Colossenses. O seguinte: esposas, sujeite-se cada uma a seu marido, como é próprio a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua esposa e nunca a trate com aspereza. O versículo que geralmente chama mais atenção é esse primeiro, né? Da mulher se sujeitar ao seu marido. Mas na construção dessa passagem bíblica, as afirmações sempre vêm em pares. Você não pode pegar só o versículo 18 e achar que ela sozinha vai fazer sentido. O verso 18 só faz sentido quando tem o 19. Mulheres se sujeitam aos maridos, desde que os seus maridos amem e tratem com dignidade, com amor, as suas esposas. Em outra passagem bíblica, a palavra vai além, de que os maridos devem amar suas esposas como Jesus amou sua igreja. Então nós percebemos um fato interessante. O papel da mulher é colocado ali na história da criação como um papel complementar ao homem. Isso nós aprendemos. Não é, de maneira nenhuma, um papel menor. A mulher não está abaixo do homem em termos de valor ou de importância. Mas a Bíblia coloca ali em Gênesis que a mulher foi colocada como auxiliadora, do homem. Mas se é verdade que a mulher é complementar ao homem, o contrário também é. O homem é complementar à mulher. A mulher seja sujeita ao seu marido, marido seja complementar também. Traga amor nessa relação. E isso é tão importante que eu só aprendi na minha vida a muito custo. E isso começou quando eu era pastor na igreja de São Bernardo do Campo. Estávamos no final do culto orando uns pelos outros. Então tinha momentos de a gente livremente andar para quem a gente sente que Deus está pedindo para orar pela pessoa e a gente orava. Eu lembro até hoje, naquela manhã, uma irmã chamada Helena, da igreja de São Bernardo, veio até mim. Eu gostei tanto da coragem dela de vir orar pelo pastor, Achei muito, muito gostoso isso. Mas a oração que ela fez foi assim: Senhor Deus, ajude o pastor para que ele seja o porto seguro da Dani e do Luiz, da sua esposa e do seu filho. E foi uma oração que me surpreendeu totalmente. Porque naquele momento, eu e a Dani, a gente não estava numa fase boa. A gente discutia muito em casa. E um dos motivos da minha oração era: Senhor, me ajuda a resolver essa situação. O que a gente tem que fazer para sair dessa? E naquele momento, aquela irmã veio me trazer essa oração: seja o porto seguro da sua esposa e do seu filho.
naquela hora eu não sabia o quão essa oração realmente tinha vindo de Deus. Eu falei assim, que oração legal, né? Espero que aconteça, mas de fato eu não sei nada de concreto. Mas depois daquele dia, eu fui percebendo o seguinte: quando eu procurava trazer um ambiente de paz e segurança em casa, minha esposa ficava mais tranquila. Ela ficava com menos medo de conversar comigo. E quando eu era assim, a casa mudava. O espírito da casa se tornava mais pacífica, mais amorosa. E aos poucos eu fui percebendo que quanto mais eu procurava aprender a ser alguém que trazia segurança para casa, trazer paz para casa, trazer acolhimento nas pessoas que habitam a minha família, mais as pessoas podiam viver dessa maneira, se sentindo mais tranquilas, sentindo mais amadas, sentindo mais em paz, para se expressarem, para crescerem dentro daquilo que Deus estava guardando para elas. Hoje eu sei que aquela oração veio de Deus porque foi verdade. O marido tem que ser o porto seguro da casa. Não é à toa que a palavra de Deus diz: maridos, amem suas esposas. Seja essa pessoa que transmite amor para essa pessoa. Seja essa pessoa através de quem as pessoas vão experimentar o amor de Deus. E jamais trate com aspereza. Jamais seja alguém que faça o contrário, que traga medo, receio, que traga contenda. O mundo já está tão aguerrido. Se tivermos paz como Deus manda, nós teremos em cada lar um pequeno oásis de paz que Deus pode construir. Esse é o papel do pai. Então, o segundo lugar do pai para Deus é no papel complementar da esposa. A esposa, ela tem o seu chamado recebido de Deus, seu papel para cumprir, o plano de Deus para a vida dela. E nós, pais, que somos também maridos, nós temos função complementar nisso. Dar a tranquilidade para que essa vocação se cumpra. Dar sustento. Construir uma base para que a esposa, sua mulher, a mãe de seus filhos, possa viver a vontade de Deus. Que nós pais possamos complementar bem nossas esposas. Por fim, o texto bíblico diz o seguinte, a partir do verso 20 até o verso 21. Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Essa é uma palavra que a gente vê muito no Antigo Testamento também, nessa primeira parte. Dos filhos obedecerem seus pais. Até em livros de sabedoria isso é dito. E é verdade. Faz bem a gente saber obedecer nossos pais, respeitar nossos pais, porque disso nós temos tanto aprendizado que nós vamos usar pela vida toda. Mas, de novo, aqui são dois versículos que formam um par. Os filhos podem obedecer seu pai, se os pais não irritarem seus filhos, para que eles não desanimem, diz a palavra. E olha só que a palavra de Deus acha importante o fato de eu e você, pai, não irritar nossos filhos. Parece uma coisa pequena, não parece? Depois de tudo que a gente viu, são temas tão grandiosos.
Como assim? Irritar, chatear? Não é uma coisa do dia a dia, corriqueira, pequena. Não, aqui a palavra de Deus dá uma atenção especial para esse efeito negativo que o pai pode ter na vida do filho. Porque conforme você irrita o filho, a palavra de Deus diz o quê? Você pode desanimar o seu filho. E é verdade. É verdade. Durante a pandemia, eu e o Luiz, a gente jogou muito futebol aqui na quadra da igreja, porque a gente mora aqui do lado, né? E a gente evitava, óbvio, de sair de casa, mas a gente sabia que a quadra não tinha ninguém, então a gente vinha jogar bola só eu e ele, nosso tempo de pai e filho. No começo é diversão, né? Mas sabe como o pai é, né? Sempre quer dar aquele comentário a mais, achando que o filho pode melhorar. Então, saem umas frases meio fora do lugar, né? Pô, não dá para chutar melhor não, sabe? E quando a gente fala isso, o que acontece? Ele desanima na hora. Né? Tava tão bom, tão gostoso, divertido até lá, já fecha a cara. Dependendo de como você fala, não quer mais continuar, não quero mais jogar hoje não. Tem uma coisa que, como pais, a gente esquece. Pai não é um ser qualquer para o filho. Pai não é uma pessoa normal para um filho. O que nós falamos, o que nós fazemos e transmitimos para os nossos filhos tem um peso diferente. Tem um peso maior. E não é fácil para a gente controlar isso, mas eu digo que a gente tem que aprender a controlar. A gente tem que aprender essa responsabilidade. Porque o contrário também é verdade. Tinha uma época que o pessoal da igreja lá em Guarulhos, os jovens começaram a jogar basquete. E naquela época eu não jogava basquete, né? Eu fazia outras coisas, eu jogava tênis de mesa, eu acho. Então todo mundo começou a jogar basquete, eu não me interessei, mas a turma do basquete começou a crescer muito. Quando eu percebi, estava quase todo mundo jogando basquete, só eu não, né? Falei, poxa, eu acho que é bom eu aprender a jogar esse negócio, senão eu não vou conseguir mais jogar com ninguém. Eu comecei a treinar. Como eu sabia que eu comecei depois de todo mundo, ficar com vergonha de jogar com eles. E, bem, eu morava na igreja e a quadra ficava na igreja, eu pegava a bola e ficava treinando sozinho o tempo todo. Arremesso, né, as coisas, para a bola começar a entrar minimamente ali. E eu fiquei treinando bastante. Meus irmãos sabem que eu ficava arremessando até escurecer. Mas um dia o pessoal da igreja resolveu participar de um campeonato de basquete. E achei a ideia legal, né? A gente juntar o pessoal da igreja e ir lá. Só que naquela época eu ainda não jogava muito com eles. Eu ficava com vergonha de jogar, apesar de estar treinando. Então o pessoal não sabia que eu jogava. Resultado é que o pessoal montou uma lista de time e eu não estava lá. E o pessoal foi jogar lá no torneio. E apesar de eu entender por que isso aconteceu, eu fiquei triste de ficar de fora, de não estar participando. E eu achava que ninguém sabia que eu já tinha aprendido a jogar. Foi quando um dia meu pai chegou para mim, você está começando a jogar bem, hein? Falei assim, Kengo, sabe o que eu acho impressionante em você? Que você pode não saber uma coisa, mas quando você se propõe a aprender, você se dedica tanto e acaba conseguindo. Eu acho isso muito legal em você. E aquilo me animou tanto, que eu continuei jogando, depois ganhei confiança para começar a jogar com os meninos da igreja, aí o pessoal percebeu, pô, Kengo, você sabe jogar. Por que você não disse antes? Vamos jogar junto aí. E aquilo mudou a minha tristeza para uma alegria. Ainda hoje, essa palavra do meu pai vale para mim. No meu trabalho eu participo de muitos projetos onde eu não sou especialista na coisa. Eu sou mais um organizador, um generalista. Então eu tenho que ter essa atitude de ir lá e aprender. De não saber e perguntar. Né, e me dedicar para que eu possa alcançar logo as pessoas que estão lá e eu possa contribuir.
Eu percebo que isso vem desde lá, quando meu pai afirmou isso com minha qualidade. Eu pude comprovar isso na minha vida. Sabe, irmãos, o nosso Pai, que é Deus, é um Deus que um dia disse que você é muito valioso aos olhos dele. E é por isso que hoje você, pela fé, pode crer que você tem um valor diante de Deus, não é isso? Esse olhar de Deus mudou o rumo da sua vida. Esse mesmo Deus também que Ele olha para você e diz: a quem eu vou enviar para levar o meu amor para as pessoas? Para levar o meu evangelho? E você podia estar se sentindo: poxa, eu não sou capaz de nada. Mas quando Deus vem te chamar, e você sente que Ele confia em você essa missão, sua vida muda de novo. Você fala assim: não, eu quero servir a Deus. Eu quero, de alguma forma, transmitir o amor de Deus para as pessoas. O Deus que é Pai, em todos os momentos da nossa vida, tem sido esse Deus que traz a sua palavra, que vivifica a vida de nós, seus filhos, para que nós, filhos, possamos crescer. E na sua palavra, né, nesse amor e confiança que Ele tem em nós, nós vamos nos descobrindo e nós vamos crescendo. Que eu e você que somos pais, possamos cumprir isso também como pais. Sua palavra é importante. Ele pode destruir, mas Ele pode vivificar, pode ressuscitar, pode trazer crescimento na vida dos seus filhos. Então, filhos, obedeçam aos seus pais, mas hoje eu quero dizer para você, pai, saiba que sua palavra pode irritar a ponto de desanimar seu filho. Mas então, pela lógica inversa, vamos buscar o seguinte: que a nossa palavra como pai seja como a de Deus, que traz vida e crescimento para os nossos filhos. E esse é um papel do pai, essa é a função do pai. Então, o lugar do pai para Deus é na base onde sobem os filhos. É a base onde os filhos podem, como um degrau, ir para um lugar mais alto. Eu gosto muito da frase de alguns professores meus que diziam: vocês acham que eu tenho muito conhecimento? Na verdade, eu estou sobre os ombros daqueles que vieram antes de mim, porque eles que me ensinaram muita coisa antes. Eu estou somando em cima disso. Que nós sejamos aqueles sobre os quais os nossos filhos podem ir mais alto do que nós, possam crescer ainda mais. Sejamos base para isso. Então, irmãos, qual é o lugar do pai, de nós pais, para Deus? Primeiro, é no padrão dado de Deus Pai para Pai. Não tente ser pai no automático. Conscientemente busque sua inspiração no Deus Pai. Ele é o modelo que nós devemos buscar dia a dia para ser pais melhores e principalmente pais que agradam a Deus. Segundo, o lugar do pai é no papel complementar à esposa. Saiba que você tem tantas lacunas dentro da sua família a preencher, que só você pode preencher. Que Deus coloca como sua missão preencher. Tenha ciência disso, sirva a sua esposa, sirva a sua família. E por último, o lugar do pai é na base onde sobem os filhos. Seja uma base boa, firme, cheio da palavra de Deus, onde sobre você os filhos podem ir subindo degraus, se aproximando cada vez mais de Deus. Irmãos, que Deus nos ajude a cumprir esse papel como pai. E para terminar, na verdade agora eu quero pedir uma ajuda dos familiares que estão aqui. Vamos todos nos colocar em pé. E eu quero pedir para as famílias, nesse momento, orarem
pelos seus pais. Se você está do lado do seu pai, ore por ele. Abençoa a vida dele. Peça a ajuda de Deus sobre a vida do seu pai. Ore para que Deus dê sabedoria, Deus dê sensibilidade, Deus dê coragem, Deus dê paz, Deus dê força, para que ele possa cumprir esse papel de pai que a palavra nos traz. E você, pai, com toda a humildade, vamos colocar diante do Senhor e pedir: sem Deus nós não conseguimos. Então, Senhor, realmente me ajude a cumprir esse papel, porque eu quero ser um pai como o Senhor, um pai que abençoa, um pai que traz vida. Vamos passar um tempo orando? Senhor Deus, nesse momento nós colocamos a vida de cada pai diante do Senhor. Apresentamos as suas vidas e te agradecemos por cada um que o Senhor sustentou até aqui, o Senhor ajudou até aqui. Senhor Deus, nessa manhã queremos abençoar a vida de cada um deles. Ó Senhor Deus, que teu Espírito possa encher ricamente a vida de cada um no cumprimento do seu papel, da sua função, da sua vida como pai, Senhor Deus. Que cada pai aqui possa ser lembrado de ter o Senhor como inspiração máxima da paternidade. Que cada um aqui possa acender em seu coração o seu desejo de ser cada vez mais parecido com o Senhor, de falar como o Senhor, de agir como o Senhor, porque o Senhor é um Deus Pai e queremos ser como o Senhor. Senhor Deus, também ajuda cada um aqui ser um complemento à sua esposa, ser um complemento à sua família. Que, Senhor Deus, cada um de nós possa ter os nossos olhos abertos para perceber a importância de podermos ser suporte, podermos ajudar. Em alguns momentos tomar a frente, sim, mas em outros momentos também fazer a retaguarda. Enfim, cumprir aquilo que o Senhor tem mostrado, que é a necessidade que nós devemos atuar. Senhor Deus, dá-nos sensibilidade para perceber essas lacunas. Senhor Deus, dá-nos amor e sabedoria para podermos preencher da forma correta essas lacunas, Senhor Deus. Senhor Deus, também pedimos para que nós, pais, para com os nossos filhos, cumpramos o papel que o Senhor tem cumprido para nós como nosso Pai, que é de vivificar através da Tua Palavra, que é sermos base segura onde os filhos podem crescer, podem aprender. Senhor Deus, ajuda-nos, sermos pais que realmente contribuem para o crescimento e desenvolvimento dos nossos filhos. E para isso nós precisamos da Tua direção. Precisamos, Senhor Deus, da Tua ajuda e por isso nós nos colocamos diante do Senhor. Pai, peço agora a Tua bênção sobre cada família presente aqui, cada família que está nos assistindo, e que através da vida de cada pai dessas famílias, o Seu amor, a Sua graça seja experimentada de forma muito rica na vida de cada um. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, feliz Dia dos Pais e que Deus abençoe cada pai presente aqui.